Aqui na Voz da América, hoje o nosso convidado é Domingos Simões Pereira, presidente do PAIGC e coordenador da coligação PAI Terra Arranca, vencedora das eleições do passado dia 4 de junho na Guiné-Bissau. Domingos Simões Pereira, no início de mais uma legislatura, o que o leva a acreditar que a Guiné-Bissau poderá entrar num momento de estabilidade agora, já que os protagonistas deste momento são praticamente os mesmos de 2019. Não, eu penso que, no essencial, o que muda é a nossa maturidade. 4, 5 anos dessa espécie de conflito, de crise permanente. Eu penso que os atores políticos terão amadurecido as suas ideias, terão compreendido a necessidade de encontrar outros mecanismos para tratar as nossas divergências. O próprio povo guineense está bastante mais maduro na sua determinação de não entregar de forma gratuita o seu futuro e os seus valores. Portanto, eu penso que nós provamos durante muito tempo a nossa capacidade de produzir os bloqueios, nós todos juntos. Hoje temos que nos sentir convidados a provar a nossa capacidade de desbloquear a situação, de promover um ambiente apaziguado que permita que as instituições funcionem e os objetivos principais que estão preconizados sejam atingidos, ou pelo menos colocados como prioridade. Numa das suas primeiras declarações após a vitória da sua coligação, defendeu a criação de uma equipa de transição para trabalhar com o governo cessante, visando enfrentar rapidamente problemas fundamentais da Guiné-Bissau, nomeadamente a economia, saúde e educação. Quais serão as primeiras medidas nos primeiros 100 dias do próximo governo? Álvaro, durante a nossa campanha eleitoral, nós ouvimos com muita atenção a nossa população. Nós não nos limitamos simplesmente a partilhar a nossa visão, o nosso programa Terra Arranca. Nós consagramos muito do nosso tempo realmente a tentar compreender qual é a aspiração do povo guineense, quais são os principais problemas com que se debate a população. E é nessa perspectiva, de forma muito responsável, que nós propusemos a constituição de uma comissão de transição. Uma comissão que teria a capacidade de não só produzir ideias, produzir propostas, mas interagir com o atual governo que entra numa condição de gestão e, em conjunto, nós podermos promover uma transição mais pacífica e que favorecesse, não é, o tal programa de urgência nos primeiros 100 dias de governação. É curioso que essa proposta foi bem acolhida pelo Presidente, mas apesar de um acolhimento teoricamente também positivo por parte do Governo, no final do encontro que tivemos ontem, o chefe do Governo nos disse que preferia que não houvesse nenhuma antecipação e que deixássemos para depois da tomada de posse dessas novas estruturas, não é, a capacidade para poderem interagir. Nós não estamos com pressa. O que nos coloca pressão são os problemas com que se debate a população. A fome é uma realidade no país. Os produtos de primeira necessidade estão a custos incomportáveis para a população, sobretudo o arroz, do qual depende uma grande maioria da população guineense. A castanha de caju, a sua comercialização, é um produto que coloca dinheiro no bolso das famílias guineenses. Acabam sendo estas as nossas prioridades. Nos primeiros 100 dias, nós precisamos trabalhar no sentido de salvar o que for possível ainda da campanha de comercialização da castanha. Nós precisamos promover um programa agrícola importante. Todo o mundo sabe que nós temos chuvas sazonais, que começam no mês de junho e terminam praticamente no mês de setembro, e, portanto, nós precisamos ter um quadro de produção agrícola que vá ao encontro daquilo que forem as condições meteorológicas para o efeito. Lembro que em 2014, baseado nessa experiência, nós importamos sementes de curto ciclo e nós fomos capazes de orientar os camponeses para fazerem melhor uso daquilo que for a disponibilidade de água doce. Já há mais de 3 anos que o ano escolar não é cumprido e para que se cumprisse o ano escolar era importante começar a tempo, mas não basta começar a tempo. Era necessário promover um diálogo com os sindicatos
para criar condições que permitam a estabilidade educativa durante um ano e assim podermos ter condições de fazer as reformas que se impõem. O setor da saúde é outro setor da nossa preocupação. Basta dizer que, neste momento, a Guiné volta a ocupar os piores lugares em termos de mortalidade materna e infantil. É preciso que haja alguma alteração no nosso quadro de governação para podermos esperar outros resultados que não aqueles que são expostos neste momento. No dia 4 de junho, em Bissau, depois de ter votado, perguntei-lhe se seria ou não Primeiro-Ministro. Na altura disse que a coligação iria tomar a melhor decisão. Nos círculos políticos de Bissau e também com alguns dirigentes do PAIGC e de alguns partidos que integram a coligação, coloquei a mesma questão e alguns disseram que Domingos Simões Pereira poderia não ser Primeiro-Ministro, mas sim Geraldo Martins. Quem será o próximo Primeiro-Ministro do Governo? Ou este é um assunto que continua a ser um segredo guardado a sete chaves? Eu penso que não é propriamente uma questão de ser segredo. É uma questão de que quando você tem um Presidente da República, que é quem assina os decretos de nomeação do Primeiro-Ministro, que durante muito tempo falou da sua indisponibilidade para nomear uma determinada entidade, isso se transmite às estruturas, e neste caso ao PAI Terra Ranca, que entendeu tomar um conjunto de precauções. Bom, neste momento temos um quadro diferente. O Presidente diz-se disponível a trabalhar com qualquer entidade que o PAI Terra Ranca indicar, mas isso não invalida que essa estrutura tenha que ouvir os seus órgãos internos, tenha que avaliar os prós e contras de qualquer tomada de decisão e, em função disso, poder realmente fazer uma proposta que não ponha em risco, que não ponha em perigo a responsabilidade que está assumida com o povo, porque o povo votou conhecendo as propostas que o PAI Terra Ranca coloca. Eu penso que a ideia de dizer que pode ser o Domingos ou pode ser o Geraldo Martins está associado ao facto do PAI Terra Ranca ter adotado o programa Terra Ranca e esse programa ter tido como principais colaboradores, não é, na componente técnica o Geraldo Martins e na componente política o Domingos Simões Pereira. Portanto, eu penso que mais importante do que desvendar aquilo que está a ser colocado quase como um grande mistério é dizer que o PAI Terra Ranca está a salvaguardar, tem salvaguardado o facto de a pessoa que for apresentado como candidato a primeiro-ministro estar em condições de cumprir todas as promessas que foram feitas durante a campanha e que fazem parte do nosso programa eleitoral. Então o nome de Domingos Simões Pereira não está fora da mesa? Não está fora da mesa. Eu sou um quadro do partido, sou um quadro da nossa coligação e, portanto, faço parte das opções. Mas, volto a dizer, a coligação tem o direito e tem quase a responsabilidade de garantir ao povo quinense que vai fazer uma proposta que não ponha em perigo toda a visão que nós temos para os próximos 4 anos. Numa entrevista concedida à Voz da América durante a campanha eleitoral, disse que o PAIGC, sempre que esteve no poder, integrou personalidades de outras forças políticas. A coligação tem 5 partidos. O próximo governo poderá ter pessoas de outros partidos independentes? E coloco uma segunda pergunta. Bissau é profícua em informações e circulam por aí informações que durante o encontro que manteve com o Presidente da República, ele terá pedido alguns ministérios no próximo governo. Como será possível atender a todos esses interesses? A começar pela primeira questão, devo dizer que sempre que o cidadão guineense coloca a questão da estabilidade como uma prioridade, eu penso que nós devemos interpretar isso como um convite ao diálogo. Nós devemos abrir um diálogo o mais abrangente possível, o mais inclusivo possível. Nós devemos ouvir as várias estruturas, estruturas tanto da sociedade civil como dos partidos políticos. E, portanto, nós temos a intenção de fazer a mesma coisa. E, ao escutar as formações políticas e estruturas da sociedade civil, nós ficaremos com uma ideia daqueles que subscrevem os princípios globais do nosso Terra Ranca, mas que podem, eventualmente, trazer algum contributo positivo para a melhoria desse programa. E todos aqueles que puderem, de facto, alinhar o seu pensamento com as grandes linhas do nosso programa, do nosso futuro programa de governação, nós iremos tentar, de alguma forma, porque participar
de uma governação não deve significar necessariamente ser parte do governo. Não é? Pode ser trazer insumos para a elaboração do programa de governação, pode ser a criação de espaços de concertação que permitam a esses partidos que a sua opinião seja realmente tida em conta. Portanto, para responder a sua pergunta, nós esperamos que não se resuma aos 5 partidos que fazem parte da coligação, esperemos que outros partidos, por isso é que nós chamamos de plataforma inclusiva, não é? Que outros partidos possam se juntar a nós, mas mais do que por via da ilicitação de elementos, sobretudo com contributos em termos da política pública que irá orientar o próximo governo. Em relação à sua segunda questão, dizer-lhe que a nossa conversa com o Presidente foi, de facto, muito amigável, muito amistosa, muito descontraída. Falámos de muita coisa e, eventualmente, abordamos aquilo que será o futuro governo, mas não entramos nesse pormenor, ao ponto do Presidente estar a pedir pastas. Antes, pelo contrário, se nós compreendemos bem aquilo que ouvimos na altura, o Presidente afirmou de forma categórica que iria respeitar a escolha que será feita pela plataforma, iria aceitar qualquer nome que fosse proposto pela plataforma. Deu, sim, conselhos no sentido de nós tentarmos falar com todas as formações e, na medida do possível, tentarmos incluir todas as formações na nossa plataforma e nas soluções que nós formos produzir. Nós, em resposta, dissemos que sim, que acolhemos positivamente essa indicação e esse conselho, mas, como tudo na vida, vamos tentar fazer o melhor, mas muitas vezes o melhor não é necessariamente o ideal, é aquilo que for possível. E, portanto, nós vamos agora reunir o nosso espaço da plataforma da Aliança Inclusiva e, no final dessa reunião, vamos convidar as várias formações, sobretudo aquelas que vão estar presentes no futuro Parlamento da Guiné-Bissau, e com base nesse diálogo nós esperamos poder tirar ilações sobre o modelo e a estrutura do futuro governo. E quais são, na sua ótica, os principais pilares para a estabilidade da Guiné-Bissau? Eu penso que é absolutamente coincidente com os pilares do nosso programa Terra Arrancá e do nosso programa eleitoral. Desde logo, não é, a estabilização e a consolidação do Estado de Direito Democrático. Quando nós falamos do Estado de Direito Democrático, nós estamos a falar do funcionamento do Estado, estamos a falar da justiça, estamos a falar da reforma do setor da defesa e segurança. Nós colocamos como segunda prioridade o fator crescimento. Não é? A economia tem que ser bastante mais robusta. Nós conhecemos os nossos 5 pilares de crescimento e eles têm que produzir, não é, ganhos substantivos para que o Estado possa ter condições da sua ação abranger todos os setores das nossas políticas públicas. Nós queremos colocar a mulher e o homem guineense no centro de todo o pensamento estratégico. E nós prometemos, durante a campanha, olhar para a mulher e olhar para o jovem guineense e oferecer-lhes oportunidades de afirmação pessoal, não só no campo da formação, mas no campo do emprego. Nós queremos lutar contra a fome. É inconcebível que em 2023 nós percorremos o nosso território e tudo o que soube falar é a fome, é a incapacidade de poder angariar os alimentos necessários para poder sustentar a família. Nós queremos que o cidadão guineense, dentro da sua família, possa olhar para o amanhã e acreditar que o seu esforço, a sua dedicação vão lhe valer a sua promoção e um quadro de vida bastante melhor do que aquela que ele tem neste momento. Portanto, são estes, em grandes linhas, o nosso pensamento, a nossa intenção, de facto, voltar a convidar a nação guineense a acreditar que juntos vamos transformar a Guiné-Bissau no nosso paraíso. Outros passos, outras latitudes do mundo podem ser bons para o guineense, mas a Guiné-Bissau tem que ser o nosso paraíso. E é aqui que nós temos que construir a nossa felicidade, todos juntos. Obrigado. Entrevista com Domingos Simões Pereira, presidente do PAIGC e coordenador da plataforma PAI Terra Arrancá, que ganhou as eleições na Guiné-Bissau. Aqui na Voz da América, eu sou Álvaro Ruggiero Andrade.